Na sequência, acho que a gente pode falar aqui de um outro desafio, que é o que fazer com todo esse milho colhido. E daí lembrando, né, que não é só a segunda safra de milho, tem a primeira safra de milho também. Então, se a gente falar de milho total brasileiro, nós estamos falando de uma área de 22,3 milhões de hectares, que ela praticamente é uma área estável em relação à safra passada. Mas quando a gente junta a produção de milho verão com de milho segunda safra, nós estamos falando de uma produção de 137,4 milhões de toneladas, 16% acima da safra anterior, quando a gente colheu 118 milhões. Então a gente tem que remar muito agora para dar vazão a esse milho. E como que a gente faz isso? Parte com o mercado interno, podemos falar aí que é algo em torno de 60%, e o restante fica aí atrelado ao mercado externo. Um dos aspectos positivos que a gente tem, que essa é uma safra que a gente deve consumir mais de 81 milhões de toneladas. O mercado de rações, de carnes, vai muito bem, né? Deve consumir aí mais de 59 milhões, mas tem que fazer uma ressalva, inclusive com a preocupação aí com gripe aviária, que acaba trazendo muita preocupação para o setor e como que isso vai repercutir em termos de produção e as nossas exportações. O setor que está nadando com braços largos aí é o setor de produção de etanol de milho. Estamos falando de quase 14 milhões de toneladas que vão ser consumidas por esse setor, aproveitando as boas margens, né? Daí o pessoal me pergunta, André, mas por que não produz mais então etanol, não consome mais milho? É porque não tem capacidade, a gente já está trabalhando aí na capacidade máxima em termos de produção de etanol. Se juntar com esses outros usos, estamos falando aqui de 81,3 milhões de toneladas de consumo, crescimento de 9,3% em relação à safra passada. Mas só isso não é suficiente, a gente tem que também exportar um bom volume de milho. Nossa estimativa aqui na Agroconsult é que a gente teria espaço para exportar 54 milhões de toneladas, né, contra 46 da safra anterior, mais um crescimento aqui de 16%. Esse 16% persegue, né? É o quanto cresce a produção brasileira total da primeira safra, quanto cresce também as exportações, mas tem um desafio aqui, que é a questão logística. A gente vinha falando sobre isso daí, não é só exportar 54 milhões de milho, tem lá 96 milhões de toneladas de soja também para serem exportadas, e a gente começa a colocar em xeque todos a infraestrutura portuária brasileira para dar conta de todas essas exportações. O momento é favorável porque o milho brasileiro hoje é o milho mais barato do mundo. Então o mercado internacional tem voltado os olhos para o Brasil aqui para buscar o nosso produto em detrimento, por exemplo, do milho americano.